Olá, meu caro, olá, minha cara! Bem-vindo a mais um episódio de Elementar, meu caro geek. E sim, eu sei, deixamos você assistir sua dose semanal de geekice na semana passada. Porém hoje, para pedir perdão pelo vacilo, vamos falar sobre um dos melhores filmes que existem. E falando nisso, você conhece o V? Bom, neste exato momento, é possível que você esteja totalmente empolgado com o assunto de hoje, ou esteja apenas encarando o seu celular e se perguntando: mas do que cargas d'água esta garota está falando? Mas calma, você conhece o V sim. Bom, pelo menos a cara dele. Afinal, quem não conhece o Grupo Anonymous? Aí novamente você me pergunta, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Mas o que você talvez não saiba é que a famosa máscara usada pelo grupo é na verdade a máscara do V. Ficou confuso? Calma, vamos ficar por aqui até você entender a referência. Ou, pelo menos, até o final desse episódio. O filme é baseado na série em quadrinhos de mesmo nome criada em 1982 por Alan Moore e David Lloyd. Porém apenas baseado mesmo, pois traz em si algumas particularidades, como por exemplo o período em que as obras se passam. Enquanto a história se desenrola nos quadrinhos em um mundo distópico pós-apocalíptico em 1997, o filme se passa em 2032. Pois é, eu sei, contando o contexto atual do mundo, dá um pouquinho de medo de V de Vingança bancar os Simpsons e prever o futuro. Mas voltando ao assunto principal, V de Vingança nos apresenta um vigilante misterioso e mascarado conhecido apenas como V, cuja motivação é lutar pela liberdade e destruir o parlamento, pois agora, após os resultados de uma guerra, a Inglaterra é dominada por um governo totalitário. Logo no início da história, V acaba salvando Eve, uma jovem comum com um passado conturbado que é abordada na rua por agentes do governo que queriam estuprá-la. A partir daí, em paralelo ao cenário caótico e revolucionário, observamos a interessante interação desses personagens, que apesar de muito diferentes entre si também são muito iguais. Consequentemente, em determinado momento as personalidades de ambos acabam se misturando, resultando em uma das cenas mais marcantes e bonitas do filme. Se você já assistiu, sim, eu estou falando da cena da chuva. Se ainda não assistiu, se prepare, pois é uma cena de tirar o fôlego. O filme é marcado por diálogos e frases icônicas, como por exemplo, o povo não deve temer seu governo é que deve temer seu povo, ideias são a prova de balas e talvez o trecho mais marcante. Lembrai do 5 de novembro, a pólvora, a traição, o ardil. Por isso não vejo como esquecer uma traição de pólvora tão vil. Muitas pessoas assistem o filme e não entendem o significado do tão mencionado 5 de novembro. Mas a data na verdade tem tudo a ver com a história por trás da emblemática máscara. E para entender de onde veio a máscara, vamos a uma breve aulinha de história. Ela é inspirada no rosto de Guy Fawkes, um soldado católico revolucionário do século XVII, que participou da Revolução da Pólvora, cuja motivação era assassinar o rei protestante e os membros do parlamento, pois no período, eles foram responsáveis pela repressão da Igreja Católica. Guy Fawkes era o responsável pelos explosivos do parlamento, mas acabou sendo capturado na noite do dia 4 de novembro. Ele foi torturado por sua conspiração, mas apesar da tortura, ele se manteve em silêncio, protegendo assim seus parceiros. E no fim das contas, a conspiração da pólvora apenas acabou servindo para deixar o rei ainda mais rígido quanto à Igreja Católica e mais forte. E em 1606 foi determinado que dia 5 de novembro deveria ser lembrado sempre como dia para recordar o atentado contra o rei. Portanto, apesar de Guy Fawkes não ser uma figura anarquista, acabou se tornando um representante da luta por liberdade e um exemplo de pessoa com convicções por seus ideais. Por isso, essa máscara acaba se tornando um símbolo de grupo como Anonymous e também é muito vista em manifestações pelo mundo afora. Também é importante mencionar que outra referência para Alan Moore criar V de Vingança foi a obra 1984, que inclusive logo mais vai aparecer por aqui também. Nos pontos em comum entre as duas obras, podemos citar, por exemplo, que em ambas observamos que o poder do governo é exercido pelo controle social. A arte também é mal vista nas duas, e cidadãos comuns não têm nem acesso à arte e nem à literatura. Inclusive, uma das célebres frases do filme V de Vingança diz que artistas usam a mentira para revelar a verdade, enquanto políticos usam a mentira para escondê-la. Pois é, meu caro, agora eu acho que tudo fez sentido, mas me diz, ficou com vontade de assistir o V de Vingança? Bom, de qualquer forma, eu espero que tenha entendido toda a simbologia por trás desse icônico personagem e tenha gostado desse episódio que está chegando ao final. Então te espero aqui na próxima semana e que a força esteja com você!